e, acima de tudo, a ti próprio ser verdadeiro. E assim deverás prosseguir, como a noite, o dia, e não poderás então ser falso com mais ninguém. William Shakespeare. Ame o próximo como a si mesmo. O problema de muitos codependentes é exatamente esse. O que é pior, muitos de nós não sonharíamos amar ou tratar outras pessoas da forma que tratamos a nós mesmos. Não nos atreveríamos e os outros provavelmente não nos permitiriam. A maioria dos codependentes sofre dessa aflição vaga, mas penetrante, a baixa autoestima. Não nos sentimos bem conosco, não gostamos de nós mesmos e não pensamos em amar a nós mesmos. Para alguns de nós, baixa autoestima é apelido. Não apenas não gostamos de nós mesmos, nós nos detestamos. Não gostamos da nossa aparência. Não suportamos nosso físico. Achamos-nos estúpidos, incompetentes, sem talento e, em muitos casos, achamos que ninguém seria capaz de nos amar. Achamos nossos pensamentos errados e impróprios. Acreditamos que não somos importantes. E, mesmo que nossos sentimentos não sejam errados, achamos que eles não importam. Estamos convencidos de que nossas necessidades não são importantes e envergonhamos os desejos ou planos de mais alguém. Achamos que somos inferiores e diferentes do resto do mundo, não especiais, mas estranha e impropriamente diferentes. Nunca chegamos a um acordo com nós mesmos e nos enxergamos não através de cristais coloridos, mas de um filme embaçado. Podemos ter aprendido a esconder nossos verdadeiros sentimentos quanto a nós mesmos, vestindo-nos e penteando nossos cabelos corretamente, vivendo na casa certa e trabalhando no emprego certo. Podemos gabar-nos de nossas realizações. Mas sob tudo isso existe um calabouço onde secretamente nos punimos e torturamos sem parar. Às vezes podemos punir-nos abertamente, perante o mundo inteiro, dizendo coisas negativas sobre nós mesmos. Às vezes, até convidamos outros para nos ajudar a nos odiar, quando permitimos que certas pessoas ou costumes religiosos nos ajudem a nos sentir culpados, ou quando permitimos que nos maltratem, mas nossas piores surras são levadas secretamente dentro de nossas mentes. Implicamos com nós mesmos sem parar, amontoando pilhas de deveria em nossa consciência e criando montanhas imprestáveis e fedorentas de culpa. Não confunda isso com a culpa verdadeira e autêntica que motiva a mudança, ensina valiosas lições e nos permite um relacionamento mais próximo conosco, com os outros e com o nosso poder superior. Constantemente, nos colocamos em situações impossíveis, em que não temos escolha, a não ser nos sentirmos mal com nós mesmos. Pensamos algo, depois nos dizemos que não devemos pensar assim. Sentimos algo, depois dizemos a nós mesmos que não devemos nos sentir assim. Tomamos uma decisão, depois achamos que não devíamos ter agido assim. Nessas situações não há nada a ser corrigido, nenhuma emenda a ser feita, não fizemos nada de errado. Estamos engajados numa forma de punição destinada a nos manter ansiosos, irritados e sufocados. Prendemos a nós mesmos numa armadilha. Uma de minhas autotorturas favoritas é o dilema entre ter duas coisas que devo fazer. Primeiro decido fazer uma delas. Assim que decido, penso, mas deveria estar fazendo outra coisa. Então troco de marcha, começo a fazer a outra coisa e penso de novo. Realmente não deveria estar fazendo isso, deveria fazer o que estava fazendo antes. Outra favorita é essa. Penteio meu cabelo, coloco a maquiagem, olho-me no espelho e penso: nossa, como estou estranha.
Não deveria estar com essa cara. Alguns de nós achamos que cometemos tantos erros que não podemos nem de leve esperar que nos desculpem. Alguns de nós achamos que nossa vida é um equívoco. Muitos de nós achamos que tudo o que fizemos foi um erro. Alguns de nós achamos que não conseguimos fazer nada certo, mas ao mesmo tempo exigimos perfeição de nós mesmos. Colocamo-nos em situações impossíveis. Depois não entendemos porque não conseguimos sair delas. Depois terminamos o trabalho envergonhando-nos. Não gostamos do que fazemos, não gostamos de quem somos. Fundamentalmente, não somos bons o bastante. Por alguma razão, Deus criou em nós uma pessoa totalmente imprópria para a vida. Na codependência, como em muitas outras áreas da vida, tudo está ligado a tudo e uma coisa leva a outra. Nesse caso, nossa autoestima baixa frequentemente está bastante ligada a muito do que fazemos ou do que não fazemos. E isso conduz a muitos de nossos problemas. Como codependentes, frequentemente nos detestamos tanto que achamos errado nos levar em consideração ou, em outras palavras, parecer egoístas. Colocarmos-nos em primeiro lugar é algo fora de questão. Geralmente achamos que só temos valor se fizermos alguma coisa para alguém ou se tomarmos conta, por isso nunca dizemos não. Alguém tão insignificante quanto nós deve fazer um esforço extra para que gostem de nós. Ninguém, em seu juízo perfeito, poderia gostar de nós e querer estar conosco. Achamos que temos de fazer algo pelas pessoas para conseguir e manter sua amizade. Muito da defensiva que tenho visto em codependentes decorre não de acharmos que estamos acima da crítica, mas porque temos tão pouca autoestima que qualquer ameaça de ataque pode nos aniquilar. Sentimos-nos tão mal quanto a nós mesmos e temos tal necessidade de sermos perfeitos e evitar a vergonha que não podemos permitir que ninguém nos diga que fizemos algo errado. Uma razão pela qual alguns de nós irritam e criticam outras pessoas é porque é isso que fazemos com nós mesmos. Acredito, assim como Ernie Larsen e outros especialistas, que nossa autoestima baixa ou auto-ódio esteja ligado a todos os aspectos de nossa codependência: martírio, recusa de desfrutar a vida, workaholism, permanecendo tão ocupados que não conseguimos gozar a vida. Perfeccionismo, não permitindo a nós mesmos aproveitar ou nos sentir bem com aquilo que fazemos. Procrastinação, amontoando pilhas de culpa e incerteza em nós mesmos. Evitar intimidade com as pessoas, tanto fugindo de relacionamentos como evitando o compromisso ou permanecendo em relacionamentos destrutivos, iniciando relacionamentos com pessoas que não são boas para nós e evitando pessoas que são boas para nós. Podemos encontrar infindáveis meios de nos torturar: comer demais, negligenciar nossas necessidades, comparar-nos a outras pessoas, ficarmos obcecados, lidar com lembranças dolorosas ou imaginar futuras cenas dolorosas. Pensamos: e se ela ou ele voltar a beber? E se ela ou ele tiver um caso? E se uma tromba d'água desabar em cima da casa? Essa atitude de se é sempre boa para uma forte dose de medo. Amedrontamos a nós mesmos, depois ficamos querendo descobrir por que sentimos medo. Não gostamos de nós mesmos e não vamos deixar que algo de bom nos aconteça, porque achamos que não merecemos. Como codependentes, temos a tendência de envolver-nos em relacionamentos totalmente antagônicos a nós mesmos. Alguns de nós aprendemos esse comportamento de auto-ódio em nossa família, talvez com a ajuda de um pai ou mãe alcoólicos. Alguns de nós reforçaram seu autodesprezo casando-se com um alcoólico depois de deixar um pai ou mãe alcoólicos. Talvez nos tenhamos
envolvido em relacionamentos adultos com uma frágil autoestima, e depois descobrimos que o amor próprio que nos restava desintegrou-se. Alguns de nós podem ter tido uma autoestima totalmente intacta até conhecer ele ou ela, ou até aparecer aquele problema, e de repente ou gradualmente passamos a odiar a nós mesmos. Alcoolismo e outros distúrbios compulsivos destroem a autoestima dos alcoólicos e dos codependentes. Lembre-se, o alcoolismo e outros distúrbios compulsivos são autodestrutivos. Alguns de nós podemos nem mesmo estar conscientes de nossa autoestima baixa e do nosso auto-ódio, porque passamos a vida comparando-nos a alcoólicos e a outras pessoas loucas em nossas vidas. Em comparação, estamos lá em cima. A autoestima baixa pode penetrar em nós a qualquer momento em que nos permitamos. Na verdade, não importa quando começamos a nos torturar, mas agora devemos parar. Agora podemos dar a nós mesmos um grande abraço emocional e mental. Somos pessoas boas. É maravilhoso ser quem somos. Nossos pensamentos são bons. Nossos sentimentos são apropriados. Estamos exatamente onde devemos estar hoje, neste momento. Não há nada errado conosco. Não há nada fundamentalmente errado conosco. Se fizemos coisas erradas, tudo bem. Agora estamos fazendo o melhor que podemos. Em toda a nossa codependência, com todos os nossos problemas de controlar e salvar, nossos variados defeitos de caráter, somos pessoas legais. Somos exatamente o que devemos ser. Falei um bocado sobre problemas e coisas que devemos mudar. São objetivos, coisas que faremos para melhorar nossa vida. Está certo ser quem somos neste exato momento. Na verdade, os codependentes são as pessoas mais carinhosas, generosas, de bom coração e preocupadas que conheço. Nós apenas permitimos a nós mesmos ser envolvidos em coisas que nos magoam, e agora vamos aprender como deixar de fazer isso. Mas essas coisas são nossos problemas. Elas não nos definem. Se temos um defeito de caráter repulsivo, é dessa forma que odiamos e implicamos com nós mesmos. Isso simplesmente não é mais tolerável nem aceitável. Podemos parar de implicar conosco por ficarmos implicando conosco. Esse hábito também não é nossa culpa, mas é nossa responsabilidade aprender a deixar de fazer isso. Podemos apreciar a nós mesmos e a nossa vida. Podemos cuidar de nós mesmos e nos amar. Podemos aceitar nossos seres maravilhosos, com todos os nossos erros, defeitos, pontos fortes, pontos fracos, emoções e tudo mais. É a melhor coisa que possuímos e somos quem devemos ser. Isso não é um erro. Somos a melhor coisa que jamais acontecerá conosco. Acredite nisso. Torna a vida muito mais fácil. A única diferença entre codependentes e o resto do mundo é que as outras pessoas não implicam com elas mesmas por serem quem são. Todas as pessoas têm pensamentos similares e uma série de sentimentos. Todas as pessoas cometem erros e fazem algumas coisas certas. Por isso podemos nos deixar em paz. Não somos cidadãos de segunda classe. Não merecemos viver vidas de segunda mão. E não merecemos relacionamentos medíocres. Somos dignos de ser amados e vale a pena que nos conheçam. As pessoas que nos amam e que gostam de nós não são tolas ou inferiores por isso. Temos o direito de ser felizes. Merecemos coisas boas. As pessoas que parecem mais bonitas são iguais a nós. A única diferença é que estão dizendo a si mesmas que são bonitas e estão deixando seu brilho próprio reluzir. As pessoas que dizem as coisas mais profundas, inteligentes e interessantes são iguais a nós. Elas se destacam por se deixarem ser quem são. As pessoas que parecem ser mais confiantes e tranquilas não são diferentes de nós. Elas superaram a si mesmas
em situações difíceis e disseram a si mesmas que conseguiriam ultrapassá-las. Pessoas bem-sucedidas são iguais a nós. Elas seguiram em frente e desenvolveram seus dotes e seus talentos, e estabeleceram objetivos para si mesmas. Somos também iguais às pessoas famosas, nossos heróis, nossos ídolos. Estamos todos trabalhando com o mesmo material, a humanidade. Como nos sentimos sobre nós mesmos é o que faz a diferença. O que dizemos a nós mesmos é que faz a diferença. Nós somos bons, somos suficientemente bons, somos apropriados para a vida. Acredito que muito de nosso medo, de nossa ansiedade, venha de repetirmos constantemente a nós mesmos que não estamos prontos para enfrentar o mundo e todas as suas situações. Nathaniel Branden chamou isso de uma inominável sensação de ser inadequado para a realidade. Estou aqui para dizer que somos adequados para a realidade. Relaxe. Aonde quer que precisemos ir e o que quer que precisemos fazer, somos apropriados para qualquer situação. Nos sairemos muito bem. Relaxe. Está certo ser quem somos. Quem ou o que mais podemos ser? Apenas façamos o melhor que pudermos. O que mais se pode fazer? Às vezes não conseguimos fazer o nosso melhor. Tudo bem. Podemos ter emoções, pensamentos, medos e vulnerabilidades quando passamos pela vida, mas todos nós temos. Precisamos parar de nos dizer que somos diferentes por fazer e sentir o que todo mundo faz e sente. Precisamos ser bons com nós mesmos. Precisamos ser carinhosos e bondosos com nós mesmos. Como poderemos cuidar de nós apropriadamente se nos odiamos? Precisamos nos recusar a entrar num relacionamento antagônico com nós mesmos. Deixemos de nos culpar e de nos fazer de vítimas. Vamos ser responsáveis e acabar com a vítima. Fechemos os ouvidos à voz da culpa. Vergonha e culpa não servem a longo prazo. São úteis apenas momentaneamente para indicar quando violamos nossos próprios códigos morais. Culpa e vergonha não são úteis como modo de vida. Vamos abandonar os deveria. Vamos conscientizar-nos de quando nos estivermos punindo e torturando. E então, concentremo-nos em enviar a nós próprios mensagens positivas. Se devemos fazer algo, façamos. Se estivermos torturando a nós mesmos, vamos parar. Fica mais fácil. Podemos rir de nós mesmos, dizer-nos que não seremos trapaceados, dar um abraço em nós mesmos, depois tocar em frente e viver como escolhermos. Se a culpa é mesmo nossa, lidemos com ela. Deus nos perdoa. Ele sabe que fizemos o nosso melhor quando se foi o pior. Não temos de nos punir com a culpa para provar a Deus ou a qualquer pessoa o quanto nos importamos. Precisamos perdoar-nos. Leia o 4º e o 5º passos. Veja o capítulo sobre como seguir o programa dos 12 passos. Converse com o religioso. Converse com Deus. Peça desculpas, depois acabe com isso. Precisamos parar de nos envergonhar. A vergonha, como a culpa, não serve absolutamente a nenhum objetivo a longo prazo. Se as pessoas nos dizem, direta ou indiretamente, que deveríamos nos envergonhar, não temos de acreditar nisso. Odiar ou ter vergonha de nós mesmos não ajuda, exceto no momento. Indique uma circunstância que possa ser melhorada se continuarmos a sentir culpa ou vergonha. Aponte uma ocasião em que isso tenha resolvido o problema. Como isso pode ajudar? Na maioria das vezes, a culpa e a vergonha nos mantêm tão aflitos que não podemos fazer o nosso melhor. A culpa torna tudo mais difícil. Precisamos dar valor a nós mesmos e tomar decisões e fazer escolhas que aumentem nossa autoestima. Cada vez que você aprende a agir como se tivesse muito valor,
Sem desespero, da próxima vez fica mais fácil, aconselha Toby Rice Jr. em Getting Them Sober, deixando-os sóbrios. Podemos ser gentis, carinhosos, atenciosos e bons com nós mesmos. Nossos sentimentos, pensamentos, necessidades, desejos e tudo que somos feitos. Desenvolvamos nossos dotes e nossos talentos. Confiemos em nós. Aceitemo-nos. Podemos ser confiáveis. Respeitemo-nos. Sejamos verdadeiros. Honremos a nós mesmos, porque é aí que está a nossa mágica. Essa é a nossa chave do mundo. Transcrevo abaixo um trecho extraído de Honoring the Self, Honrando o Self, um excelente livro sobre autoestima escrito por Nathaniel Branden. Leia com atenção o que ele escreve. De todos os julgamentos pelos quais passamos na vida, nenhum é mais importante do que o que fazemos de nós mesmos, porque esse julgamento toca o centro de nossa existência. Nenhum aspecto significativo de nosso pensamento, motivação, sentimento ou comportamento deixa de ser afetado pela nossa autoavaliação. O primeiro ato de honrar a nós mesmos é a afirmação do consciente, a escolha de pensar, de estar consciente, de direcionar a luz da busca da consciência para fora, em direção ao mundo, e para dentro, em direção ao próprio ser. Não fazer esse esforço é errar no nível mais profundo de nós mesmos. Honrar a si mesmo é estar disposto a pensar independentemente, viver de acordo com a própria mente e ter a coragem de assumir as próprias percepções e julgamentos. Honrar a si mesmo é estar disposto a saber não somente o que pensamos, mas também o que sentimos, queremos, precisamos, desejamos, nos faz sofrer, do que temos medo ou raiva, e a aceitar o direito de viver essas emoções. O oposto dessa atitude é a negação, a rejeição, a repressão, o autorrepúdio. Honrar a si mesmo é preservar uma atitude de autoaceitação, o que significa aceitar quem somos, sem opressão ou castigo próprio, sem nenhuma pretensão sobre a verdade de nosso ser, pretensão destinada a enganar aos outros e a nós mesmos. Honrar a si mesmo é viver autenticamente, é falar e agir a partir de nossas mais profundas emoções e convicções. Honrar a si mesmo é recusar a aceitar culpas não merecidas e a fazer nosso melhor para corrigir as culpas em que possamos ter incorrido. Honrar a si mesmo é comprometer-se com o nosso direito de existir, que se origina do conhecimento de que nossa vida não pertence a mais ninguém, e de que não estamos aqui na Terra para viver segundo as expectativas de outras pessoas. Para muitas pessoas, esta é uma responsabilidade assustadora. Honrar a si mesmo é estar apaixonado pela própria vida, apaixonado pelas possibilidades de crescer e sentir alegria, apaixonado pelo processo de descobrir e explorar nossas potencialidades humanas. Por isso, começar a ver que honrar a si mesmo é praticar o egoísmo no sentido mais elevado, mais nobre e menos compreendido dessa palavra. E isso, devo dizer, exige enorme independência, coragem e integridade. Precisamos amar a nós mesmos e comprometermos-nos conosco. Precisamos dedicar a nós mesmos algumas das lealdades ilimitadas que tantos codependentes desejam dedicar a outros. Da alta autoestima virão os verdadeiros atos de bondade e caridade, não egoísticos. O amor que damos e recebemos será engrandecido pelo amor que damos a nós mesmos. Atividade 1. Como você se sente sobre si mesmo? Escreva sobre isso. Inclua as coisas de que gosta ou não gosta em você. Releia o que escreveu.